Que ontem eu falei para vocês do processo de espumante, de champanhe e tudo mais, expliquei o método Chamar, expliquei o método Champenoise, aí a gente falou de Prosecco, a gente falou do Ast, a gente falou do, que mais? Lambrusco, Franciacorta, enfim, né? Falamos sobre frisante e tudo mais. E eu realmente esqueci, desculpa, falha minha, de falar do método ancestral, que o método ancestral, digamos que foi o primeiro, né? Então, só quero voltar, digamos, um pouquinho aqui na linha do tempo nossa, para falar aqui um pouquinho do método ancestral, porque foi realmente a primeira forma, tá, que surgiu aí para a gente estar fazendo um champanhe, um espumante, que nada mais é do que engarrafar o líquido ainda com o mosto em fermentação. É esse que é o método ancestral. Vocês sabem que o processo de fermentação, né, quando o produtor ele pega a uva e aí depois ele coloca para a fermentação junto ali com as leveduras, tá? Lembrando que a própria uva, ela também tem leveduras ali naturais presentes, aí depois, né, para intensificar esse processo também são adicionadas algumas leveduras, para então fazer esse processo de fermentação. Que a fermentação nada mais é do que pegar, digamos, o suco mesmo da própria uva, tá? Depois que a uva já está prensada, depois que a uva já está macerada, aí pega-se esse suco, esse mosto, né, que a gente chama de mosto, e aí adiciona-se as leveduras para fazer o processo de fermentação. E o que resulta disso? Aquele açúcar residual da uva, ele vai se convertendo em álcool, tá? E aí, nessa conversão, toda vez que acontece isso, é liberado gás carbônico. Tá? O próprio processo ali das leveduras, quando elas vão entrando em autólise, né, quando elas já vão cumprindo, digamos, a sua missão, elas vão liberando gás carbônico. Isso vai, né, vai indo. Então, se vocês lembram daquilo que eu falei ontem sobre o frisante, que o método frisante, ele é feito assim, já nessa primeira fermentação aí, pegando o mosto, né, e adicionando lá as leveduras para fazer essa fermentação, que é super natural, que é assim que acontece com todos os vinhos, tá, gente, para transformar o açúcar em álcool, o frisante, o produtor coloca isso daí tudo num tanque de inox, só que ele não deixa esse gás carbônico evaporar, como é feito em todo o processo de um vinho normal. O que ele faz quando ele não quer fazer um vinho normal, ele quer fazer um frisante? Lembram que eu falei ontem para vocês? Ele coloca, lógico, daí num tanque apropriado para reter esse gás carbônico lá dentro do tanque. E aí depois é feito o processo do invase, é feito o processo de filtração, e aí depois do invase, mas aí com esse gás carbônico natural aí da primeira fermentação, tá? Só que no método ancestral, o que acontece? Ao invés do produtor fazer que nem o frisante, que é no tanquezão assim de inox, enfim, né, nesses tanques grandes mesmo de cimento, concreto, qualquer tanque ali que ele queira utilizar, o que ele faz? Ele faz essa fermentação dentro da própria garrafa. Aí vocês vão lembrar, né, que é um pouquinho semelhante lá da questão do método Champenoise. Só que lembrem que o método Champenoise, qualquer coisa, revisem a aula de ontem, tá? O método Champenoise, ele é feito a segunda fermentação na garrafa. Já no método ancestral é já na primeira fermentação mesmo. Ou seja, ela é mais simples, tá? Porque uma segunda fermentação dá muito mais cremosidade, dá muito mais corpo, dá muito mais complexidade e outros fatores aí que com certeza aumentam a qualidade desse vinho. No método ancestral, ele é feito apenas com a primeira fermentação. E então é colocado, digamos assim, o mosto, né? Essa questão das leveduras da fermentação, ela vai já direto para a garrafa. Então, eles já fazem um invase quando o mosto ele ainda está em fermentação. Então, aquele gás carbônico, ele não é liberado nas tubas, como é feito no frisante, ele é liberado na própria garrafa. Mas aí ela já está fechadinha. Aí, então, se vocês pensarem na lógica, ela já estando fechadinha, o que acontece? Esse produto, ele não é filtrado. Essa é a diferença do método ancestral, tá? Um espumante, champanhe, enfim, produzido ali pelo método ancestral, ele não é filtrado e ocorre apenas ali com a primeira fermentação.
que é daí garrafa por garrafa, mas é um produto realmente, digamos, ancestral, por isso que leva esse nome, porque ele é mais natural possível, né? Porque nem leva, digamos, a filtragem aí dessas leveduras, certo?